Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente encerra a nossa mini tour, ou nossa tour aqui pela minha pequena biblioteca, tá? No vídeo anterior a gente falou exatamente sobre a estante que está aqui do lado, né? A primeira estante aqui da minha biblioteca. E agora nesse vídeo, que tá bem maior, a gente vai falar sobre essas duas estantes que estão aqui atrás, tá? E fecha essa tour pela minha biblioteca. Vai faltar ainda, vão faltar ainda as caixas que estão aqui embaixo, onde estão minhas gibitecas, onde está a minha gibiteca, né, os meus gibis. Mas aí vai ser um vídeo à parte, ou vídeos à parte. Eu vou ver como eu vou fazer isso, tá? Então mais tarde, ou mais à frente, eu vejo como eu desenvolvo esses vídeos. Que são 6 caixas cheias de gibi. Eu tenho que pensar muito bem como que eu vou distribuir isso, tá? Mas vamos para finalizar esse vídeo, mostrando aí essas duas estantes aqui, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, vamos começar aqui, né? Aqui a gente tem a primeira estante, né? Dessas duas últimas que a gente vai apresentar aqui nesse último vídeo sobre essa tour que a gente está fazendo aqui na minha pequena biblioteca, né? Deixa eu tirar o celular aqui da frente. Aqui na frente, né? Aqui em cima, né? Na parte aqui de cima, deixa eu botar a mão aqui. Isso, a mão está aparecendo. Eu tenho uma parte de arquitetos e biografias, obras e também algumas formas construtivas, que eu vou falar um por um aqui. Aqui embaixo a parte de história e teoria da arquitetura. Aqui continua um pouquinho mais sobre história e teoria da arquitetura, também alguns outros autores. Aqui um pouco de literatura, de livros mais conhecidos, né, mais clássicos, de conhecimentos gerais. E aqui embaixo toda a minha parte de filosofia. Tá? E aqui embaixo, né, essas caixas pretonas aqui do lado da escadinha, as caixas pretonas que eu vou aproximar mais depois, são essas três e mais umas que tem para cá, são as minhas caixas onde eu guardo meus gibis, né? A minha gibiteca está guardada dentro de caixas, porque eu não tenho mais espaço, como eu falei antes, né? Então, infelizmente, eu tenho que acondicionar essas caixas para pelo menos mantê-las de forma organizada, né? E poder não pegar poeira também, né? Elas vão pegar de poeira, se estragarem no tempo, né? Bom, deixa eu subir na escadinha, para falar aqui dos livros. Bom, vamos lá, subindo. O primeiro livro que eu tenho aqui, um livrão do Oscar Niemeyer, obras do Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer Buildings, é de uma editora americana, se eu não me engano. É um livrão grandão, antigo, que eu comprei, né, com boa parte das obras do Oscar. Vai até o Museu do Niterói, então basicamente as últimas obras do Oscar, né? Esse livrão aqui é bacana, porque é um livro sobre casas em pedra natural. Então, pedras que revestem, pedras também que são elementos construtivos, né? É um livrão bem bacana. Um outro livrão aqui, um outro tijolão aqui da Bauhaus, que conta a história da Bauhaus, né? A parte de artes e arquitetura. Ai, pesado. Esse chamado de Sketchbook, né? The Sketchbook, que é um livro bacana também, que é um livro sobre processos criativos de arquitetos que trabalham com croquis, né? Croquis manuais e alguns até digitais, tá? Bem bacana isso aqui. Não sei se tem para vender ainda. A editora é a FKG. Não sei se tem para vender ainda, tá? Faz tempo que eu comprei esse livro. Um livro sobre a Sala São Paulo, né? Tá até de cabeça para baixo aqui. Deixa eu organizar isso depois. Deixa eu pegar aqui. Ó, um livro sobre a Sala São Paulo, icônico prédio lá de São Paulo, que hoje virou um grande teatro e para orquestra de São Paulo. Teatro não, para orquestra de São Paulo, né? Deixa eu botar no lugar. Um livro aqui sobre bambus, construções em bambu, bem bacaninha também. Também da FKG, desculpa. Aqui uma série de livros da editora Taschen. Tem vários livros da editora Taschen, cara. Eu edito nem compro mais, porque eles são até bem mais simples, né? Mas para o começo assim, de carreira, você entender como os arquitetos trabalhavam, algumas metodologias de projeto deles, os croquis, imagens dos projetos, das obras, muito legal, tá? Tem aqui o Eero Saarinen, o Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Richard Neutra. Aqui tem um tijolão do Calatrava. Depois um tijolão também sobre arquitetura
arquitetura temporária, que chama, ou arquitetura efêmera, né, do Philippe Jodidio. Dois aqui, o Calatrava e o arquitetura temporária, ou arquitetura efêmera, são do Jodidio. Um livro do Palladio. O Palladio é muito bom, tá? Muito bom. Aqui um livro do Richard Meyer. Um outro livro aqui da Bauhaus, um pouquinho mais fino. Aqui são os arquivos da Bauhaus. Aqui um livro clássico do Francis de Xing, né, que ele fala sobre a questão de um dicionário visual, né, de alguns elementos arquitetônicos, que ele explica o que são, né, e através de desenhos manuais que ele faz, que são lindos, 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 tá? Um livro do Franco Porini, que eu ganhei lá na UFES, de uma professora minha. Esse livro aqui, sobre Canon of the Five Orders of Architecture. Isso aqui foi me dado por um colega meu, do Felipe, o Felipe Ney, me deu esse livro. Esse aqui, outro clássico do Xing, né? Forma, Espaço e Ordem, que é um livro que eu usei muito em sala de aula, e principalmente para a parte de composição. Ele ajuda muito a entender ou pensar formas compositivas através de elementos de composição mesmo da arquitetura, né? Aqui um livro sobre museus. Aqui um livro até capixaba, ditado pela Edufes, pela editora aqui da UFES, tá? Arquitetura de Museus e Outros Espaços Expositivos, do Marco Solon. Eu acho, se eu não me engano, é uma dissertação de mestrado dele, que ele transformou em livro. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Um outro livro da Taschen sobre museus, arquitetura inal, museums. Legal esse livro, que ele faz uma crítica, também um livro do Philippe Jodidio, ele faz uma crítica aos museus, a quantidade de museus que foram construídos nas últimas décadas, e a problemática de manutenção desses museus agora, que são tão caros, que às vezes a manutenção de museu desse é o valor da obra, né? Um livro que eu passei décadas procurando, um livro sobre novas pontes, sobre pontes que eu usei na época do meu trabalho de graduação, ou PG, que a gente chama lá na UFES, né? Que a professora Marta Campos me emprestou o livro na época para botar no trabalho, e décadas depois eu achei para comprar e comprei, tá? Aqui um livrinho de entrevistas com arquitetos, tá? Tem vários arquitetos aqui, tem, vamos lá, Norman Foster, Frank Gehry, Eisman, Zaha Hadid, Herzog de Meuron, Johnson, Curras, Daniel Libeskind, Oscar Niemeyer, Frei Otto, A.M. Pei, Venturi, Robert Venturi e Denise Scott Brown, esposa do Venturi, e o Peter Zumthor. Legal também esse livro, tá? Aqui uma outra série aqui de livros da Taschen, de arquitetos, né? Eu tenho aqui o Eric Mendelsohn, Jean Prouvé, eu adoro o Jean Prouvé. O Jean Prouvé nem arquiteto e nem engenheiro. Se eu não me engano, ele era somente um mecânico, ou uma pessoa que entendia muito de estruturas metálicas, que fazia peças esbeltas e lindas, quase que esculturas metálicas nos projetos que ele desenvolvia. O Waldorf Loss, aqui uma coleção da GG, da Gustavo Guilly. Aqui eu tenho Louis Kahn, Tadao Ando, são entrevistas também, tá? São livrinhos de entrevistas. Louis Kahn, Tadao Ando, Ren Koolhaas. Aí Ren Koolhaas conversa com Hans-Ulrich Obrist, errei. De novo o Jean Prouvé. Aqui o Eduardo Souto de Moura, o português, Eduardo Souto de Moura. Aqui a conversa com quem? Aqui também Souto de Moura? Não, Mies van der Rohe, perdão. Aqui é Mies van der Rohe. Calatrava. Aí volta aqui os dois livrinhos do Álvaro Alto e do Louis Kahn, tá? E mais um livro aqui do Scarpa, do Carlos Scarpa. São livrinhos assim, são legaisinhos esses livrinhos da Taschen. Para quem está começando na carreira e quer dar uma passada pela produção arquitetônica, putz, esses livrinhos da Taschen são muito bons. Esse tijolão aqui é um livrão de um levantamento do patrimônio arquitetônico capixaba, feito pela professora Renata Hermani. É um compêndio de tudo que foi tombado aqui no estado. Um livro muito bom, referência aqui para a gente, tá? Da produção dos tombamentos que aconteceram aqui no estado. Aqui tem dois livros também de tombamentos, mais de Minas Gerais, tá? Enquanto Minas Gerais fez 2 volumes, a gente fez aqui um volumão, né? Aqui os livros de cartografia, né? Que eu gosto também, questão de mapas, cartografia, tá tão legal aqui, cartografando a cidade. E aqui, tem isso aqui, ó. Não sei se todo mundo conhece. Porque quem é capixaba aqui, arquiteto,
das velhas, das antigas, vai se lembrar disso aqui. Isso aqui foi na época do lançamento do projeto do Cais das Artes, projeto do Paulo Mendes da Rocha. Foi distribuída essa caixa, uma caixa com os painéis, né, com as pranchas do projeto do Cais das Artes. Isso aqui, bicho, é uma coisa que você não dá, não presta, você guarda com carinho, né? Vou voltar aqui. Descendo aqui um pouquinho, eu tenho aqui uma série, deixa eu até jogar mais próximo aqui a escadinha. Não fica tão afastado. Subir mais um tanto. Aqui tem uma série de livrinhos. Livrinhos não, de livros, né? Mas livros menores, um pouco menores, assim. Quase de bolso. Da editora Romano Guerra, do Abílio Guerra. Né? Uma série de livros sobre arquitetura, urbanismo, teoria. Continuando aqui, vou dar uma pulada. Esse livro aqui básico, que eu li pedaços dele na época do meu trabalho de graduação, há mais de 25 anos atrás, da Marina Weisman, No Interior da História. Eu lembro que eu li em espanhol esse livro, esses textos. E agora foi lançado, agora não, faz algum tempo, né? Ele foi lançado em português, né? São textos básicos sobre a discussão da arquitetura da América Latina, né? A questão do regionalismo, da arquitetura, como nós interpretamos até o modernismo. Pulo aqui direto para os livros, um livro do Joseph Rickwerts, A Casa de Adão no Paraíso. Vou mostrar aqui mais perto. Eu tenho vários livros do Rickwerts, tá? É um autor, acho que autor, historiador de arquitetura, fundamental para todo arquiteto ter. Né? Aqui, no caso, ele trabalha nesse livro a questão da origem da arquitetura enquanto habitar. Né? O habitar como referência primordial da arquitetura. Muito bom esse livro. Os livros do Júlio Carlo Argan, né, que são fundamentais também para todo arquiteto. Os livros do Argan são interessantes porque eles são coringas, né? Dependendo do assunto que você estiver trabalhando, se dá uma lida nesses livros, você consegue referência rapidinho. Ele te ajuda a pensar, a discutir, a preencher lacunas no seu texto. Dois livros aqui básicos do Venturi, na verdade, é o mesmo livro, só que uma versão espanhola e uma versão em português, que é o Complexidade e Contradição em Arquitetura. Eu tentei ler em espanhol e foi difícil pra caramba, tá? É um texto muito complicado, complexidade não é à toa, né? Mas era um texto muito denso, assim, então eu li, não sei se eu entendi, tive que comprar em português, aí eu entendi, ficou mais fácil para entender. Depois um livro do Charles Jenkins, né? Eu tenho dois livros aqui do Jenkins, aqui Movimentos Modernos em Arquitetura, ele já estava aqui discutindo a questão dessas mudanças da arquitetura moderna para o pós-modernismo. Um livro aqui do Jorge Sens, El Debujo de la Arquitetura, né, a questão do desenho na arquitetura. Legal esse livro aqui, bem legal. Ele faz um apanhado aí dos elementos pictóricos em um projeto arquitetônico, dos croquis, como isso foi evoluindo ao longo dos séculos. Muito legal, tá? Uma série de livros do Johanna Plasman, que eu adoro. Né? Os Olhos da Pele foi o primeiro que eu comprei, Arquitetura e os Sentidos. Ele faz uma relação da arquitetura com os sentidos. Depois, As Mãos Inteligentes. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Olhos da Pele, As Mãos Inteligentes. Né? A questão da manualidade no processo de produzir arquitetura, de criar arquitetura. Essências. Aqui ele trabalha algumas questões essenciais mesmo da arquitetura, alguns temas bem essenciais mesmo. E aqui, Habitar, né? Ele fala um pouco da questão do habitar na arquitetura. Um livrinho básico sobre a história da Bauhaus, mais um livrinho, né? Tem 3 aqui. Um clássico do Zev, né? Do Bruno Zev, Saber Ver da Arquitetura. Um outro clássico também do Vittorio Gregotti, Território da Arquitetura. 2 livros que para mim são fundamentais na minha historiografia de escrita, de produção. São os livros do Aldo Rossi, né? Arquitetura da Cidade. Existe uma edição portuguesa, mas eu só tenho a espanhola. Foi fundamental no meu trabalho de graduação. E depois também, um pouquinho lá no meu mestrado. A autobiografia científica dele, que já fiz um vídeo sobre esse livro também. O livrão, tijolão aqui do Christopher Alexander. Deixa eu botar o celular para baixo aqui. Não me atrapalha. Um livrão do Christopher Alexander, Uma Linguagem de Padrões.
onde ele fala sobre a questão da arquitetura enquanto padrões, né? Ou os padrões como elementos compositivos da arquitetura. Faz um estudo sobre isso, muito bom. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, puxar um pouco a escada, fica mais fácil. Pronto. Um livro do Ren Koolhaas, né, Nova York Delirante, que faz análise crítica dos arranha-céus, né, e da própria malha urbana de Manhattan. É um livro, uma conversa, né, entre Peter Eisman e Ren Koolhaas. Esse livro aqui é básico para qualquer estudante de arquitetura e arquiteto. O problema vai se achar agora, porque a Cossack Knife fechou, não existe mais. Que é esse livro aqui, uma nova agenda para arquitetura, da Kate Nesbitt, né? Eu enchi esses livros aqui de adesivo para tentar manter as capas, mas acabou piorando mais. Eu fiz uma besteirada do caramba. Não ter feito isso não. Tanto que eu parei depois. Vocês vão ver que alguns livros meus estão com essa fita adesiva em volta aí, mas foi uma besteira que eu fiz enorme. Então esse livro é um compêndio de vários artigos publicados ao longo do século XX, de vários arquitetos, em temas diferentes, né? Ela meio que organiza esses arquitetos em temas específicos. É um livro muito bom, fundamental. Tem coisas aqui que vocês não vão achar em lugar nenhum, só aqui. E uma década depois, se eu não me engano, do lançamento desse livro, no final da década de 90, por aí, depois em 2009, se eu não me engano, 10, alguma coisa assim, a Cossack lançou outro livro, que é uma continuidade desse aqui, né? Uma continuação desse aqui, mas escrito por uma outra autora, tá? No caso é uma organizadora também, por verdade, né? Deixa eu ver aqui mais. Os livros da Otília Arantes, da professora filósofa, doutora filósofa Otília Arantes, que ela lançou esse livro aqui há muitos anos atrás. Estava começando a arquitetura, década de 90. O lugar da arquitetura depois dos modernos, ela faz uma crítica também à arquitetura moderna e a própria produção que está vindo depois, uma análise crítica mesmo. Depois o Urbanismo em Fim de Linha, que também é uma crítica ao desenvolvimento urbano que estava acontecendo nesse momento, né, no final do século XX. Um livro aqui do clássico também do Kenneth Frampton, História da Crítica da Arquitetura Moderna. Ele faz ali um compêndio de toda a produção arquitetônica desde o final do século XIX, se eu não me engano, até os dias atuais, assim, mas século XX, né? Século XX. Os livros do Montaner, do José Maria Montaner, que são essenciais em qualquer estante de arquiteto, tá? O primeiro dele, assim, que o mais fundamental para mim, foi também outro livro básico para meu trabalho de graduação, que é o Depois do Movimento Moderno. Já tem uma edição em português, esse meu aqui em espanhol. Depois Arquitetura e Crítica, a condição contemporânea da arquitetura, arquitetura e o Arquitetura e Política, ele publicou junto com a Muxi. Esse aqui também, né, Política e Arquitetura, por um urbanismo do comum e ecofeminista. Tem mais outro livro dele que chegou agora. Tá aí, tem que achar. Não lembro onde que eu botei. O que mais aqui? Aqui já dá uma pulada. Eu pulo aqui para baixo. Aqui eu botei esse livro do Rafael Moneo, que que chama titulado de Equitação Teórica e Estratégia Projetual, que é também um compêndio de artigos que o Moneo escreveu, pronunciamentos ou aulas magnas que ele fez, né, analisando obras. Aqui uma série de 3 livros sobre arquitetura luso-brasileira, né, essa arquitetura que a gente adaptou de Portugal e veio para cá. Tem mais aqui, o Capital do Marx, aqui Laval e meu Deus do céu, e Dardot, sobre o comum, a questão do comum. Aqui são livros mais ligados à sociologia, à história, a história social, que já começa a mudar um pouco mais a minha cara da biblioteca, né? Aqui tem o Eric Hobsbawm, falando sobre a invenção das tradições. Aqui eu tenho o Brandel falando sobre a civilização material, economia e capitalismo dos séculos XV ao XVIII. Era dos Extremos, de novo, do Eric Hobsbawm, eu acho que é o básico dele, né? Outro livro aqui do Eric Hobsbawm, sobre a história. Um livrinho aqui do Peter Burke, A História Social, e outro dele aqui também, né? Uma História Social do Conhecimento. Esse livro aqui do Social do Conhecimento é bem legal, que eu lembro que eu comprei na época do mestrado, até para fazer um trabalho lá com uma matéria, professor Chico, que ele fala exatamente sobre isso, né? Como que
o conhecimento foi se disseminando pelo mundo, principalmente a partir da Idade Média, com a criação das grandes bibliotecas, né, e como os intercâmbios, por mais demorados que acontecessem, mas aconteciam, né, havia uma troca entre os pensadores da época. Muito legal isso aqui, tá? Vamos lá, vamos dar uma adiantada, dar uma puladinha. Ensaio sobre o projeto, um livro antigo que eu tenho, do Afonso Corona Martinez, argentino. Ele trabalha aqui umas questões de metodologia de projeto, tá? É um livrinho bacaninha, tá? Bem bacaninha. Continua atual. Ele, enquanto professor, ele foi ensaiando algumas técnicas na faculdade que ele dava aula e transformou isso depois em livro. Bem legal. Aqui as cartas do padre Antônio Vieira, os livros sobre a construção do Brasil, né, enquanto colônia, né, o princípio do Brasil, né, e essa construção dessa nação, da sociedade brasileira, né, bacana. 2 livros aqui do Gilberto Freire, né, Casa Grande e Senzala, clássico, né, e também os Sobrados e Mucambos. Tá? E aqui embaixo, deixa eu sentar agora, eu mereço. Aqui. E aqui, uma seleção de livros da Folha de São Paulo, de literatura, tá? Que eu não li, comprei para não ler, tá aqui na biblioteca. Aqui eu tenho... Me falta tempo para ler isso tudo, cara, vai ser doideira ler isso tudo. Por isso que é biblioteca, né? A gente não precisa ler tudo, né? Ela tá aqui para ler, um dia, quando, não sei, mas tá aqui. Tenho Johann Wolfgang von Goethe, Aldous Huxley, Tolstói, Clarice Lispector, Oscar Wilde, Dostoiévski, Joyce. Vamos lá, vamos pulando aqui. Quem mais tem? Virginia Woolf, Stendhal, Edgar Allan Poe, Hilda Hilst, Franz Kafka, pulando, Machado de Assis, Ray Bradbury, Conrad, cadê? Essa de Queiroz, tem mais pra cá um pouquinho também, tem Proust, tem um Proust perdido aqui. Foi até o primeiro que chegou, que veio, se não me engano. Aqui ainda tem um livro que foi também essencial para mim na época do PG, né, do trabalho de graduação, do Paul Virillo, Espaço Crítico. Ele faz uma análise aí desse espaço da velocidade, da fluidez do século XX. O livro de ensaios de conferência do Heidegger, e tem o texto dele aqui sobre pensar e construir. Construir e pensar, né? Que foi um texto que eu trabalhei muito com meus alunos. Eu li e interpretava esse texto com eles, tá? Aí, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Para quem não ensino, ficou faltando falar sobre o Betan, né? Tem um livro aqui do Betan, que eu não falei, dá para ver aqui, ó. Que é esse aqui, ó, Panóptico, né? Do Jeremy Bentham, ou Betan, né? Que ele fala sobre essa questão desse tipo de arquitetura, ou de espaços arquitetônicos que são criados para vigiar, né? Como escolas, pátios de escolas, prisões, ou pátios de igreja, né? E em cima desse livro aqui, ó, desse trabalho do Betan, lá do final do século XIX, se não me engano, o Foucault também criou seu livro, Vigiar e Punir, e trabalha exatamente a psicologia desses espaços, né? E como eles interferem na psicologia das pessoas, né? Ou como influenciam, na verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse livrinho aqui da Marvel Comics, né? É um livro falando sobre a história da Marvel, da criação da Marvel até os dias atuais, né? Quando eles começaram a virar também produtora de filmes, né? E como ela surgiu, como ela chegou até hoje, né? Muito legal, muita fofoca boa. Para quem é gibizeiro como eu, esse aqui é um prato cheio, cheiaço. Divina Comédia do Dante Alighieri. O que mais aqui? Os livrinhos do Darcy Ribeiro. O livro do Manuel de Barros, as poesias do Manuel de Barros, muito bom. E vários livrinhos aqui de clássicos de pensadores, né? Tem aqui o Discurso e Método do Descartes, Fernando Pessoa, cadê? Tem Nietzsche, Aristóteles, que mais? Luís de Camões, Thomas More, Exídio, o que mais que eu tenho aqui? E um livro aqui do João Cabral de Melo Neto, né?
de poesias dele. Aqui embaixo, agora eu vou ter que ajoelhar. Não tem jeito não. E aqui embaixo, toda a minha parte de filosofia, né? Eu comecei a biblioteca basicamente por esses livros aqui. Lá no começo da década de 90, quando eu entrei na faculdade, era uma coleção Os Pensadores que saía pela Abril, se eu não me engano. Pela Abril? Acho que era Abril. É Abril isso aqui? Não lembro se é Abril. Que eu comecei a comprar. Saiu um por semana, mais ou menos. Não tenho todos, mas tem boa parte, né? E aqui no final ainda tenho outros livros, essa estante. Livros do Carl Jung, Memória, Sonhos e Reflexões. O Homem e seus Símbolos, básico dele, né? Esse também aqui, os arquétipos, também foi muito importante para o meu mestrado. Livros do Humberto Eco, também básico em qualquer arquiteto. Da árvore ao labirinto, semiótica e filosofia da linguagem, a estrutura ausente, clássico dele, né? E a obra aberta, esses dois que são clássicos. E esse livrinho de tese dele, né? De como se faz uma tese. Eu comprei. É quase uma piada de como escrever uma tese, né? Mas é bacana, cara. Foi bom. E aqui uma coleção do Bauman, né? Modernidade Líquida, um dos primeiros a serem publicados aqui no Brasil sobre dele, né? Confiança e Medo na Cidade, ensaios sobre o conceito de cultura e a cultura no mundo líquido moderno, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O livro do Domenico de Masi, falecido há pouco tempo. Eu acho que desde quando eu gravei esse vídeo já tem uma semana que ele já faleceu, né? A Sociedade Pós-Industrial. Eu acho que aqui começou a dar um início àquela discussão dele sobre o ócio criativo, né? E o livrão do Hegel, né, um curso de estética sobre o belo na arte. Bom, é isso aqui. Essa estante é essa aqui. Vamos para o próximo. Bom, e para fechar aqui, vamos para a última estante, né? Deixa eu subir aqui a escada. Subindo. Deixa eu subir mais um. Deixar o celularzinho aqui do canto, acompanhando o que eu estou gravando. Aqui, a série da Enciclopédia Iluminista, né? Acho que foi editado pela EDUSP. Eu não lembro se é EDUSP, né? Não lembro, né? São 6 livrões, né? Escritos por Diderot e d'Alembert. Então fiz questão de comprar. Se eu li? Não li não. Mas está aqui para um dia, quem sabe, eu ler, né? Aqui toda uma série de livros, aqui em cima e aqui embaixo, sobre paisagem e paisagismo, tá? Ensaios sobre o jardim, da Solange Aragão, bem legal também. Ela trabalha a questão do conceito de jardins e como isso foi mudando ao longo dos séculos. O livro aqui, um dos primeiros que eu comprei, do professor Hugo Segawa, O Amor ao Jardim, Amor do Público, né? Jardins no Brasil. Ele faz um apanhado histórico mesmo da produção de jardins públicos aqui no Brasil. Aqui é uma questão, aqui já pulamos para uma questão, sai livrinho, filosófica do jardim, com a Anna Kauklin, da paisagem, perdão, com a Anna Kauklin. A invenção da paisagem, ela faz uma discussão filosófica mesmo sobre a paisagem, né? Essa questão desse elemento muito marcante para nós a partir do século XVIII, final do XVIII, começo do XIX e até os dias atuais, e como ele foi sendo alterado e percebido de forma diferente, filosoficamente falando, ao longo dos séculos, né? Tem um livro até perdido aqui do Luiz Mascaró, não era para estar aqui. Da Lúcia Mascaró, não era para estar aqui. 2 livros sobre jardins espanhóis, do Dário Alvarez, O Jardim na Arquitetura do Século XX e a Arquitetura dos Jardins. Ambos discutem exatamente essa questão dos jardins de forma histórica, né? O desenvolvimento do conceito de jardim ao longo da história, tá? O livro da Rosa Clia, o livro da Rosa, né? Rosa Clia, Grena Clias, arquiteta paisagista, são paulista, famosíssima, e aqui faz um compêndio das suas obras, tá? A Rua da Estrada, esse livro aqui é muito legal, que é do português Álvaro Domingues, né? Ele faz uma análise da paisagem de estradas lá em Portugal. O incrível que pareça, a análise que ele fez, eu consegui identificar a mesma coisa, os mesmos elementos tipológicos e morfológicos nas estradas aqui do Espírito Santo, principalmente do caminho que eu fazia na época, da cidade de Vitória à cidade de Aracruz, onde eu dava aula, né? Os elementos que ele identificava lá, eu consegui identificar aqui também, né? Muito bacana esse livro, tá? Nossa, foi importante para uma pesquisa minha.
Paisagens Urbanas é um conjunto de projetos de paisagens urbanas. Tá? Esse livrão aqui também foi fundamental para minhas aulas, minhas pesquisas. É Projetar a Natureza, do Franco Panzini. Ele faz um histórico sobre os elementos, o surgimento dos jardins, parques, né, todos os espaços verdes, até hortas, né, que surgiram ao longo da história. Muito bom esse livro, tá? Tijolão. Arquitetura Paisagística Contemporânea no Brasil, também é um compêndio de obras que foram desenvolvidas aqui no Brasil. O livrinho bacana do Fernando Chassel, que ele trabalha aqui a questão do paisagismo e ecogênese, tá? Que é exatamente a forma como Chassel entendia o paisagismo, não uma construção do nada, né? Você deveria primeiro entender qual era o bioma daquele lugar e tentar recuperar aquele bioma no seu projeto paisagístico. Muito bom, tá? Vegetação Nativa, também outro livro sobre paisagismo, mas ligado mais à vegetação nativa. Esse também livro que para mim foi fundamental. A Poética dos Jardins, do Charles Moore, do Mitchell e do Turnbull Jr. É um livro que fala que eles trabalham alguns assuntos interessantíssimos, principalmente quanto à composição de paisagens, a criação de paisagens ou de elementos paisagísticos, né? E como você pode trabalhar isso e formar o seu, ou perceber isso primeiramente no espaço que você está projetando e depois converter isso em projeto. Muito bom, tá? Aqui os livros, esse livro aqui você acha na internet, né? Eficiência Energética da Arquitetura, do LABI, do pessoal do Laboratório de Eficiência Energética de Santa Catarina. 2 livros aqui do Yangel, né? Que eu já trabalhei bastante em sala de aula. A Vida na Cidade, Como Estudar e a Cidade para Pessoas, clássico do Chassel. E uns livros aqui da EDUSP sobre espaços públicos, espaços verdes, né, redes de espaços públicos, muito legal. E esse livrão aqui, esse tijolão, que é um livro sobre projetos de paisagísticos, né? Parques, praças, jardins, bacana esse livrão, tá? Bem legal. O tijolão. Que tipo de livro você não consegue carregar? Aqui embaixo, deixa eu só fazer um negócio aqui. Tirar o gato aqui. Vem cá, pra cá, sai daqui. Volta pro chão. Aqui, deixa eu subir aqui de novo. Peraí, só um momentinho. Pronto. Deixa eu botar aqui o celular. Aqui mais livros sobre paisagem, tá? Esse livro aqui é interessantíssimo. Infraestrutura Verde, que a autora, a Andréia Vasconcelos, ela trabalha a questão da infraestrutura do paisagismo não somente como elementos de composição ou do verde, mas elementos que vão fazer parte agora da cidade, porque eles fazem parte da própria infraestrutura, né? Não é mais um elemento à parte, mas sim dentro da própria infraestrutura da cidade. Esse livro aqui sobre águas urbanas também é interessantíssimo, que eles são vários artigos de profissionais que fazem essa relação da água no espaço urbano. Arquitetura Sustentável para os Trópicos, do Sacobella, também um livrinho legal sobre métodos de projetar. Tem esse livrinho fininho dele aqui, ó, eu tenho até 2. Vou dar um para depois para alguém. Arquitetura Bioclimática Tropical, também tem métodos de projetar usando, né, o próprio contexto tropical em que a gente vive. Esse livro aqui da Marta Bustos Romero foi um dos primeiros livros que eu comprei nesse tema, e na época nem se falava de sustentabilidade, né? E ela estava discutindo já uma arquitetura bioclimática do espaço público. Tá? Ela discutia e criou uma metodologia de análise para avaliar a eficiência desses espaços quanto ao clima, a qualidade do espaço, das pessoas, né? Se eram espaços agradáveis ou não, se eram as temperaturas, os ventos, a iluminação, tudo isso, né, estava, né, de forma agradável para as pessoas. E ela depois publicou esse outro livrinho, Arquitetura do Lugar, uma visão bioclimática da sustentabilidade de Brasília. Deixa eu ver o que mais, vou pular aqui um pouco, vamos correr. Os livrinhos aqui do Mascaró, Vegetação Urbana e
e da paisagem. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. 2 livros aqui do Joseph Requevert, A Sedução do Lugar e a Ideia de Cidade. São livros também fundamentais para a leitura, entender? Porque ele é um historiador, né? E ele faz uma análise bacana, e assim, bem bacana, não é o termo certo, né? Faz uma análise profunda, para falar a verdade, nem bacana, mas profunda sobre a história da cidade, através de seus elementos, né? Aqui 2 livros básicos, clássicos, para qualquer arquiteto de arquitetura, a Morte e Vida nas Grandes Cidades, da Jacobs, né? E A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch. Esses 2 livros eu trabalhei muito em sala de aula. Muito. Aqui um livro que foi um achado para mim, né? A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges é um historiador final do século XIX, que ele faz uma reconstrução da origem das cidades gregas e romanas, e até indianas. Indianas até fala pouco, tá? Mas gregas e romanas, a partir da constituição familiar e religiosa. Como as cidades foram se organizando em sociedades, em pequenos grupos familiares. Esses grupos familiares foram aumentando e criando a própria sociedade e a própria estrutura urbana e social das cidades gregas e romanas, né? Bem legal. E aqui é uma versão de poucos capítulos, aqui é a versão completa que eu tenho dele, tá? Outro livro clássico do Gordon Cullen, né? Paisagem Urbana, né? Isso aqui é clássico. O livrinho aqui da Otília, China, né? Onde ela fala sobre esse desenvolvimento urbano da China. Esse livro aqui é bem legal, trabalhei bastante também em sala de aula. É do Francesco Munhoz, chamada Urbanização, né? Paisagens comuns e lugares globais, né? Ele trabalha aqui a questão da paisagem, da banalização da paisagem, né? E com essa banalização surgem as urbanizações, né? As paisagens banais. Muito legal esse livro, tá? Os livros do Milton Santos, clássico também para quem quer estudar território, paisagem e tudo mais. Livro do Montaner, também outro clássico. Montaner. Do Lamas, né? Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Já tem versões mais novas. Esse meu está bem estouradinho. Bem estouradinho. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Tem vários livros aqui também. Vou dar uma pulada. Aqui, deixa eu só baixar mais um pouquinho. Afastar um pouco aqui, ó. Vamos lá. Aqui, né? Tem mais alguns livros. Esse livro aqui é bem legal, tá? O Livro do Tempo. É uma história social. O autor, João Paulo Pimenta, ele faz literalmente um levantamento histórico do tempo na história, né? Como as pessoas começaram a entender o tempo, a medir o tempo, e como isso começou a modificar a própria estrutura social da humanidade, né? Muito legal esse livro. Nem cheguei a completar a leitura, mas é bem legal. Tudo que eu li aqui foi, nossa, muito bom. O livro do Goethe, Viagem à Itália. Aqui é um livro fundamental pelo seguinte. É um dos primeiros grandes relatos, assim, de história paisagística, digamos assim. Porque o Goethe foi à Itália por conta de uma exposição de pinturas que ele viu na Alemanha, de paisagens italianas, e toda aquela paisagem que ele estava vendo ali pintada, ele queria conhecer pessoalmente. Então ele fez essa viagem à Itália e registrou tudo isso no livro. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. O Direito à Cidade, do Lefebvre, né, do Henri Lefebvre, fundamental também. Tá? O que mais aqui? Vamos pulando aqui, para ser mais rápido. Alguns livros de sociologia, né? Tem outros de antropologia lá também, para trás. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Esse livro aqui do Hans-Ulrich Gumbrich, né? Atmosfera, Ambiência e Stimmung. Ele fala exatamente desses conceitos, né? Que são conceitos de paisagem também, né? A atmosfera, a ambiência. E esse estímulo também é esse significado desse elemento de ambiência, né? Como que as pessoas entendem e interpretam os ambientes, como elas se relacionam com os ambientes. Livro da Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo. O que mais aqui? Esse livro aqui que eu não li ainda, me pareceu interessante por causa do tema, Arquitetura e Psique.
que a autora trabalha essa questão da psicologia dos espaços arquitetônicos. Aqui um livro do Baudelaire, Pintor da Vida Moderna. Um livro aqui do Claude Lévi-Strauss, já tem outro aqui do lado, né, o Cru e o Cozido, que foi na época que ele estava ali trabalhando junto com os indígenas e tentando entender e interpretar a cultura indígena. Aí conseguiu, tentando não, conseguiu, né? Outro livro aqui, Os Tristes Tópicos, do Claude Lévi-Strauss, de novo, mais um livro que ele desenvolveu junto ali nas pesquisas que ele teve com os indígenas brasileiros. Que mais aqui? Que mais? Vamos pulando. Tem muita coisa aqui ainda para ver. E aqui, para finalizar, deixa eu sentar aqui um pouquinho. As costas já estão doendo. Alguns livros que não couberam nas prateleiras eu tive que jogar assim, né? Isso foi até uma aluna minha que deu, a História da Arquitetura, né? Prédios icônicos. Clássico do Hermann Hetzenberger. Deixa eu baixar aqui o meu celularzinho. Né? Lições de Arquitetura. Isso aqui é clássico, tá? São análises de metodologias, de forma de perceber a arquitetura, de até transformar isso em projeto. Né? Principalmente é uma coisa que ele fala muito da interação da arquitetura com as pessoas e como as pessoas podem interferir no espaço arquitetônico. Né? E não o arquiteto sair projetando tudo. Deixa as pessoas também projetarem um pouco. Né? Até hoje eu levo isso em mente quando eu faço algum projeto novo. E eu gosto muito que as pessoas interferem, assim, depois do projeto está pronto, obra pronta, eles comecem a se apropriar daquele espaço, né, e dar novos significados que eu não tinha pensado. Esse livro aqui é do Charles Jenkins, Linguagem da Arquitetura Pós-Moderna. É um livro que não sai, até onde eu sei, nunca vi aqui sair no Brasil. É um livro que o Charles Jenkins ele teoriza praticamente o pós-modernismo e começa a criar também tendências e classificar alguns arquitetos dentro dessas tendências que ele criou. Né? A Coluna Dançante, outro livro do Joseph Rickvert, também não li ainda, mas é lindíssimo esse livro, né? Mas não li ainda, não tive tempo. Desenho Desígnio, né? O Brasil, deixa eu botar aqui, Brasil dos Engenheiros Militares, né? Outro tijolão também que eu não li, a Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno. Se o livro aqui do Rickvert não apareceu, que eu falei, só botar ele aqui ó, na tela. Eu não sei se apareceu. Agora apareceu. Futuro da Arquitetura desde 1889, do Jean-Louis Cohen. É uma história mundial, né, de toda a arquitetura. Logicamente é um resumão, né? Resumão. História da Teoria da Arquitetura. Aqui eu tenho um livro em alemão, de arquitetura alemã, mas eu comprei no sebo, mais curiosidade mesmo. Esse livro está até no lugar errado aqui, esse outro aqui, Casas com Pátio, não era para estar aqui, era para estar lá, mas está aqui. Né? E aqui atrás, né, o livro A Ideia da Ordem, Arquitetura enquanto Ordem, né, Composição e tudo mais. O livro do Vasari, do Giorgio Vasari, Vidas dos Artistas, um dos primeiros livros que traça ali biografia de alguns artistas, principalmente aqui também ele fala sobre Brunelleschi e outros pintores e escultores da época, tá? Um dos primeiros livros sobre biografias, muito bacana. E esse tijolão aqui, ó, é Arquitetura para a Morte. A Questão Cemiterial, é um livro português, né? Arquitetura Cemiterial e seus reflexos na teoria da arquitetura. É um livro sobre túmulos, sobre arquitetura mortuária, túmulos, mausoléus, bem legal. E é literalmente um tijolão, né? Tijolão. Cheguei até a prestar uma vez para um aluno meu, que estava fazendo um projeto de um cemitério. Bom, gente, é isso. Como eu falei lá no começo, a ideia central desses dois vídeos aqui é mostrar na biblioteca, e por ser uma biblioteca, se vocês me perguntarem, você leu tudo? Não, não li. Vai ler tudo? Não, também acho que não. Essa é a ideia da biblioteca. Né? A biblioteca, como falou Humberto Eco, não é um lugar para você ler todos os livros. É um lugar para você ter a possibilidade de ler os livros. Quando? Aí fica por sua conta. Né? Ou, né, deixar esses livros para posteridade. Né? Tanto que esses livros meus todos aqui, quando eu me for, vão todos, eu quero que todos sejam doados para a biblioteca setorial da UFES, lá do Centro de Artes, onde eu me formei, né?
que seja criado ali um espaço especial para esses livros serem guardados, como eu cuidei aqui, o máximo que eu pude, né? E para que todo mundo possa ter a chance de ler o que eu já li, o que eu consegui ler. E também ler o que eu não consegui ler, né? Terminar essa leitura que eu não consegui fazer, tá? Tá aí. Falou? Valeu, gente. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.